SCP-003 é um objeto anômalo que foi descoberto na cidade de Redacted. O objeto é conhecido como o Casa de Relógio Biológico e foi classificado como SCP-003 pela Fundação SCP. O SCP-003 é uma estrutura altamente complexa que contém várias engrenagens, circuitos e sistemas hidráulicos, aparentemente desprovidos de fonte de energia visível. Acredita-se que a estrutura seja um dispositivo mecânico altamente avançado, capaz de realizar funções biológicas. Para transferir o SCP-003 de uma instalação para outra, a Fundação SCP utiliza o protocolo Secure Copy (CSCP). O SCP é um protocolo de rede usado para transferir arquivos entre computadores em uma rede. O SCP é baseado no protocolo SSH Secure Shell, que fornece criptografia segura para as comunicações de rede. O SCP é usado pela Fundação SCP para transferir arquivos entre computadores que não estão conectados à internet ou que estão em uma rede isolada. Isso é necessário para garantir que o SCP-003 seja transferido com segurança, sem que informações sobre o objeto sejam comprometidas. O processo de transferência do SCP-003 usando o SCP envolve os seguintes passos: conectar-se ao computador de origem usando o protocolo SSH. Usar o comando SCP para copiar o arquivo do SCP-003 para o computador de destino. Desconectar-se do computador de origem usando o protocolo SSH. Para iniciar o processo, o agente responsável pela transferência deve se conectar ao computador de origem usando o protocolo SSH. Isso pode ser feito usando o comando SSH nome _de usuário endereço _IP do computador _de origem. O agente precisará fornecer as credenciais de login para acessar o computador de origem. Após a conexão ser estabelecida, o agente pode usar o comando SCP para copiar o arquivo do SCP-003 para o computador de destino. O comando SCP segue o seguinte formato: SCP nome do arquivo e nome de usuário endereço IP do computador de destino caminho do diretório de destino. Onde nome do arquivo e o nome do arquivo que está sendo transferido, e no caso do SCP-003, o nome do arquivo é o SCP-003, PT. Nome de usuário e o nome de usuário usado para acessar o computador de destino. Endereço IP do computador de destino e o endereço IP do computador de destino. Caminho do diretório de destino e o caminho para o diretório de destino onde o arquivo deve ser copiado. Após o arquivo ser transferido para o computador de destino, o agente pode desconectar-se do computador de origem usando o protocolo SSH. Isso pode ser feito usando o comando OEXIT. É importante lembrar que a transferência do SCP-003 deve ser realizada com extrema cautela e seguindo todos os protocolos de segurança da Fundação SCP. O SCP-003 é considerado um objeto altamente perigoso e suas propriedades biológicas são ainda desconhecidas. Qualquer falha na transferência pode levar a consequências catastróficas para a segurança da Fundação SCP e da humana.